Flamengo e Botafogo é o assunto agora no F360, com informações ao vivo. O amigo Cícero Melo chega no F360 para trazer informações. Bom dia, Cícero. Bom dia. Bom dia para você, Abel. Um beijo na Mari Pereira, abraço no Prof. Celso Zelt, no Breiler e também no Fã de Esportes. Hoje vamos ter clássico no Maracanã, jogo muito interessante, é jogo adiado da 7ª rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 9h30 da noite para Flamengo e Botafogo. Por que esse jogo foi adiado? Porque tivemos o jogo decidindo a Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, lá em Belém do Pará, no Mangueirão, e o Flamengo levou a melhor, venceu por 3-1. Hoje, então, é uma revanche. O Flamengo é o vice-líder da Taça Guanabara com 14 pontos ganhos, mas se vencer, assume a liderança, ultrapassa o Volta Redonda, que é o líder, no saldo de gols. Já o Botafogo, que hoje está fora do G4, em 6º lugar, com 12 pontos ganhos, se vencer, dá um pulo aí na tabela, inclusive ultrapassa o próprio Flamengo e assume a vice-liderança da Taça Guanabara. Os dois times vêm de resultados negativos, né? No clássico, Fla-Flu, empate de 0-0. E no jogo contra o Madureira lá, em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, o Botafogo perdeu por 2-0. Técnico Felipe Luiz hoje tem à sua disposição dois grandes jogadores, os meias, o uruguaio De La Cruz e também o uruguaio Arrascaeta, que foram poupados no Fla-Flu. Não se sabe se eles vão ou não começar jogando, tudo indica que sim. Alexandro é o desfalque, lateral esquerdo, está fazendo fisioterapia. Ele teve uma lesão no joelho esquerdo. A dúvida é se joga o Ayrton Lucas na lateral esquerda, também com dores no joelho, ou se entra o Danilo. Se jogar o Danilo, o Flamengo terá uma linha de 3 zagueiros. No Botafogo, o técnico interino Carlos Leiria, Botafogo ainda não tem um técnico substituto para o Arthur Jorge, tem desfalques. Bastos, zagueiro, continua lesionado. Também o Arthur, atacante, que mal estreou, já está lesionado, uma lesão muscular na coxa esquerda. Rafael Lobato deve ser o substituto. No lugar do Bastos, deve jogar improvisado o volante Danilo Barbosa. E o David Ricardo, que foi contratado ao Ceará, não tem condições de jogo, poderia ser o substituto do Bastos, mas ele não estava regularizado, não estava inscrito na 7ª rodada. Esse jogo, como eu disse, é atrasado. Vamos aqui para terminar as prováveis escalações das duas equipes. Flamengo, que é o mandante, Felipe Luiz deve mandar a campo Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? A linha de 3 zagueiros seria optar por essa linha. Pulgar ou Everton Araújo ali na volância, primeiro volante. De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, completando o meio de campo. Wesley ou Plata, se o Wesley jogar vai ser um ala direita, ou então o Plata. Na frente o Bruno Henrique mais no comando do ataque e o Michael pela ponta esquerda. O Botafogo, do técnico interino Carlos Leiria, deve começar o jogo com o John no gol. Uma dúvida no lateral direito, aí é uma disputa por posições. Mateu Ponte ou Vitinho estão brigando por essa lateral direita. Vitinho era o titular no ano passado. Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e outra dúvida, Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Meio de campo com Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Na frente o Rafael Lobato, Igor Jesus e o Matheus Martins. Tem tudo para ser um grande jogo de futebol. Botafogo quer se vingar dessa derrota aí na Supercopa Rei, Supercopa do Brasil. O Flamengo quer assumir a liderança da Taça Guanabara. Voltamos aos estúdios aí, Abel. Obrigado, Cícero Melo, ao vivo lá do Rio de Janeiro, com informações do grande clássico Flamengo e Botafogo. Trouxe informações, trouxe também a provável escalação, Mari, para esse jogo de logo mais. Pois é, e a gente vê ali que as duas equipes têm as suas ausências, têm os seus problemas. E os do Flamengo, esses problemas, eles parecem ser muito mais fáceis de serem resolvidos, né? Porque se você desmonta a sua linha de 4 para uma linha de 3, contando com a presença do Danilo, acho que a contratação dele já incluía essas possíveis possibilidades, né? Essas baixas que o Flamengo poderia sofrer, de laterais, inclusive. Ele já teve as suas amostras entrando no lugar ali dos zagueiros e agora o Felipe Luiz tendo essa possibilidade de acionar um novo sistema por conta das ausências do lado esquerdo. E aí vai ser muito interessante se de fato isso acontecer, porque a gente vai poder ver o Danilo atuando nessa função, o Flamengo mobilizado para isso, tem qualidade nos pontas, então pode apostar num Wesley mais avançado, De La Cruz e Arrascaeta podendo atuar juntos nessa temporada, com o De La Cruz mais aberto, mas tem muita liberdade, né, para circular. O Gerson, que, enfim, não tem nem o que
o que dizer jogando do lado direito. Esse meio direito funciona muito bem. O Botafogo, ele ainda... É muito difícil a avaliação do Botafogo, porque não tem treinador. O Textor já, principalmente depois que perde a Supercopa, já se mostrou muito ausente, né, desse Campeonato Carioca. Então, parece, de fato, não se importar muito com os resultados que o Botafogo vem apresentando. Fez um jogo muito ruim contra o Madureira. A Madureira foi muito superior. Fica só, de fato, aquele lampejo contra o Fluminense, que vai bem e vence, mas depois o que sofre na Supercopa com a intensidade do Flamengo, mostrando, de fato, ali problemas defensivos. Foi muito mal o Botafogo na Supercopa. Então, é muito difícil fechar uma análise do que é esse Botafogo nesse início de temporada, porque partindo do próprio dono da SAF ali, de fato, o Campeonato Carioca não importa. Pode até dar Botafogo, pela força da raiva, até porque já perdeu um força título. do ódio. Do ódio, né? Já perdeu um título para o Flamengo. Mas o Flamengo, assim como já aconteceu no caso da Supercopa, está mais bem preparado. Tem mais de onde tirar. No campinho do Botafogo, me chamou a atenção nas duas laterais, há dúvidas, mas há boas reposições. O que não acontece no caso da zaga, que vai ter que improvisar, e principalmente lá na frente, né? O Arthur chega como uma reposição e o Botafogo não pode contar com essa reposição para esse jogo. Então, o Botafogo tem mais problemas, o Flamengo também tem problemas, mas tem mais soluções e está mais bem preparado para esse jogo. A gente sabe que a história dos clássicos Botafogo e Flamengo nem sempre é assim. Tem muita superação. E, em geral, superação por parte do Botafogo. Isso pode acontecer hoje, mas acho que não é a tendência. A tendência é o Flamengo se impor, mesmo essa questão do desfalque na lateral esquerda. E me chama a atenção o Ailton Lucas não estar bem, porque do Fla-Flu, o único lance que prestou naquele jogo aconteceu no finzinho, um cruzamento dele pro Cebolinha. Ele me parecia atleticamente bem, isso me surpreende, esse problema do Flamengo aí por aquele lado. Breler. O que preocupa no Botafogo, além, né, da ausência ainda de um técnico permanente para a temporada, é o fato de restarem só 2 semanas para o fechamento da janela e o elenco do Botafogo está tão incompleto. De fato, esse não é um elenco de um campeão da América, de um campeão brasileiro. De olhar para a temporada e imaginar que o Botafogo vai sustentar o mesmo nível de competitividade com esse elenco, e aí já ponderando os desfalques, o Botafogo está muito atrás e falta pouco. E mesmo que ainda tenha a possibilidade da janela do Mundial de Clubes específica para isso, o Botafogo pode guardar uma gordura ali para tentar ser um pouco mais agressivo, mas precisa de mais gente, precisa de jogadores e a falta de um técnico naturalmente atrasa esse planejamento e pode deixar o Botafogo numa situação complicada. 40 dias perdidos para ele. E porque quanto mais se aproxima da janela, mais poder de barganha ganha quem está do outro lado da negociação. O clube vai se enfraquecendo, porque esses jogadores passam, de certa forma, e até se é um jogador que não está livre no mercado, aí tudo bem, mas geralmente esses jogadores estão vinculados a um clube e esse clube ganha um poder de pedir mais e a gente tem visto o Textor até mais ponderado nesse aspecto financeiro, né, sendo muito cauteloso. Então, não é só pela situação do Flamengo. O Flamengo já entra com um elenco muito robusto, ainda mais com o reforço de Danilo, até o reforço interno de Everton Cebolinha, Luiz Araújo, mas não é essa comparação que tem de ser feita. A comparação é o Botafogo, com esse elenco, será capaz de defender um título da Libertadores ou defender o título brasileiro? Eu vejo que não. Ou ir bem no Mundial de Clubes? Não, está muito evidente que falta muito em relação a preenchimento, a profundidade de elenco. Talvez esses 2, 3 jogadores que elevem o nível só cheguem no meio do ano, mas para esse início de temporada, até para que o trabalho do técnico ande, o Botafogo precisa encorpar mais. E aí a gente vê, por exemplo, quando perde o Arthur, vai jogar o Rafael Lobato, que é da base, um jogador que ainda não está pronto para esse nível de entrega. Perde o Bastos, tem de improvisar o Danilo Barbosa. Então o Botafogo perdeu muitos jogadores. É só a gente ver quem é o destaque da temporada do Botafogo, é o Patrick de Paulo.
Acaba sendo um reforço, né? Porque ficou muito tempo lesionado, mas ainda assim... Distante do que foi o Botafogo na temporada passada. Exato, e o Botafogo perdeu jogadores que eram úteis justamente na reposição. Olha, o jogador está lesionado, o jogador não pode atuar, tem ali uma opção viável, como era o Tietê, como era até o próprio Tiquinho Soares lá na frente. Eduardo, jogadores que ali ajudam nesse aspecto. Hoje não tem. Hoje é tudo muito justo, com técnico interino. É natural que o Flamengo seja favorito mais uma vez, e até essa possível variação do Filipe Luiz jogando com 3 zagueiros, e aí pode ser um 3-4-3, se for o Plata lá na frente, ou um 3-5-2 se ele optar pelo Wesley, e aí no 3-5-2 ele pode até mesmo avançar um pouco mais o Léo Pereira. O Léo Pereira é um cara que já até jogou como lateral esquerdo no Flamengo improvisado, tem qualidade para isso, mas é um Flamengo hoje que tem muito mais opção técnica e opção de olhar para o banco e o técnico conseguir mexer. Isso fez diferença na Supercopa. O Filipe Luiz tinha à disposição jogadores com muito mais qualidade técnica do que o Carlos Leiria, que não é o técnico que pegou agora, é uma bucha, né, encarar o Botafogo nessa situação de remontagem total. Mas mesmo que tenha uma espinha dorsal do time, é muito complicado para o Botafogo fazer frente ao Flamengo, mesmo que a gente também pondere que o Flamengo é começo de temporada, alguns jogadores podem sentir desgaste de minutagem nessa altura da temporada, mas hoje é inimaginável não enxergar o Flamengo favorito, não só pelo que foi o jogo da Supercopa, mas por todas as lacunas no elenco do Botafogo. O próprio Danilo pode fazer a esquerda, não estava no nosso campinho, mas é uma outra opção que o Felipe Luiz tem. Agora, ao Botafogo, além disso que o Breler falou, o Botafogo cortou na carne. A gente fala em reforços para mudar o patamar de qualquer time. O que aconteceu com o Botafogo é que ele perdeu jogadores que baixaram o seu patamar. Você perder de uma vez Almada, Luiz Henrique, o próprio Júnior Santos, que era um jogador importante, um 12º titular, não é fácil essa reposição. E é assustador porque o Botafogo não está se coçando nessa direção. O próprio caso do técnico, a gente fala, mas não tem o elenco ainda, mas como é que você vai montar um elenco? Você não sabe nem quem vai ser o técnico. Então você vai montar um elenco com características que precedem o próprio técnico. Isso também não está certo. E está demorando, são mais de 40 dias. Eu ia falar, o texto já deixou claro que não tem pressa, que prefere fazer as coisas com calma. Mas não está demorando demais, professor? Eu acho que eu tô com essa impressão. Demais. Eu acho que está demorando muito. Tá? Não sei se é uma coisa meio mística, porque da última vez parece que o técnico veio com 44 dias. Hoje já é o dia 41. Ah, então daqui a 3 dias? Não sei, o Botafogo tem essas superstições, né? Tem coisa do Botafogo, tal. Eu teria resolvido em 7, que é o número do Botafogo. Ele está contando, muito com a sorte, semana. né? Está contando muito com a sorte. De que vai chegar um treinador experiente, a assimilação vai ser imediata. A temporada passada, de fato, ela deixou muitos pontos, mas foi fora da curva, assim, uma temporada fora da curva, porque acertou em cheio no treinador, nos reforços, obviamente, com muito dinheiro em alguns, mas a assimilação foi muito rápida da ideia do Arthur Jorge. O Botafogo começou a emendar partidas, assim, que o adversário não via a cor da bola. Isso não quer dizer que a temporada agora vai ser igual. Assim, não quer dizer que no meio do ano esses reforços vão chegar e já vão entrar com... Né, assumindo responsabilidade, desempenhando. Eu acho que o Textor, ele está bem preocupado ali com as outras questões dos outros clubes dele e ele está perdendo tempo no Botafogo. É um contexto totalmente diferente, porque essa turma toda que o Breler lembrou, que eram opções, eles eram as estrelas do ano anterior, em que as coisas deram errado. Era todo mundo titular e estrelaço. Tiquinho, Adrielson, Eduardo, você não vê uma perspectiva, ainda que o Botafogo se reforce de última hora, você não vê uma leva que possa repetir isso. Ao contrário, você nem sabe quem é o técnico. Nisso que eu me pego. Como é que você vai saber para que direção você vai? E o Flamengo, cada jogo que passa, tirando uma ou outra oscilação que é natural, ele vai dando mais a certeza de um ano muito competitivo, com possibilidades de títulos? Ou é muito cedo para falar isso, Mário? O Flamengo se encontrou. O Flamengo, enfim, tem uma diretoria profissional do futebol, coisa que não tinha.
se encontrou com um técnico e com o jeito que esse técnico joga, resultados à parte, a proposta do Felipe Luiz é a proposta que vem das arquibancadas, né? Nem temos mais arquibancadas, que vem das arenas, das cadeiras. Então, o Flamengo está em paz. Começou antes esse processo, utilizou um pedaço do ano passado. A Mari lembrou hoje do Vitória. É verdade, a gente sempre esquece do Vitória nesse contexto, né, Mari? A gente fala de Corinthians e Flamengo. Mas Corinthians, Flamengo e Vitória são 3 times que têm um residual muito importante do ano passado. O Flamengo tem tudo para ser feliz esse ano. Claro que a bola pune, pode acontecer de não ganhar tudo. Talvez nem deve ganhar tudo, porque é sobre-humano você ganhar as 3 competições. Esse ano até são 4, né? Porque tem o Mundial. Pode acontecer de não ganhar nada também. Provavelmente difícil, né? alguma coisa não vai ganhar, vai se dividir. O Flamengo, ele, nas últimas temporadas, nos inícios, ele viveu muito sobre uma memória afetiva, né? Era muito, mas esses jogadores já ganharam isso, mas esses jogadores já apresentaram isso. Então, a expectativa da temporada era muito baseada no que a equipe já fez em outros anos. 2019, um ano exatamente. que não acabou. Esse ano não. Esse ano é uma realidade já muito bem desenhada. Pode não conquistar, é bem verdade, mas já é uma realidade muito bem desenhada pelo Felipe Luiz. E que começa de fora do campo. A presença do Boto é uma presença diferente do jeito que o Flamengo era administrado. É mais profissional, né? Mais profissa. Mas é curioso, porque o que representa a grande esperança para o torcedor rubro-negro de virada de chave pode ser também o motivo da ruína. Porque essa diretoria, essa estrutura profissional ainda vai ser testada nos momentos de estresse. E esse momento vai existir. Em algum momento, o Flamengo do Felipe Luiz também vai oscilar, ele também vai ser questionado. Se perde hoje, já são 2 clássicos que ele perdeu na temporada. Também. Ele mas falou não isso ganhou, na né? Porque não coletiva. perdeu. Mas acho que o Felipe Luiz ainda tem um bom crédito com a torcida do Flamengo. Mas em algum momento, o Flamengo vai ter o seu momento, o seu pico de estresse. Seu inferno E astral. aí, precisa ver como vai reagir o BAP, que em outros momentos, quando não estava sentado na cadeira, era dirigente apenas, foi muito atrapalhado com as palavras, foi muito impulsivo. O Boto, é preciso ver se realmente aquele discurso, quando falou, não, a escolha do Felipe Luiz foi minha, isso vai se concretizar na prática. Então, a gente precisa ver o Flamengo também sob esses olhares. Há uma expectativa até de melhora em relação ao que foi o ano passado e as últimas temporadas, de recuperação de jogadores, de redução da taxa de lesão, porque isso aí era realmente um problema crônico no Flamengo. Foi feita uma mudança profunda de profissionais, de estrutura e de metodologia no departamento médico. Então, tudo isso só vai ser testado, de fato, num momento em que esses caras forem colocados à prova, que é diferente do momento em que jogadores e técnicos são testados. Então, a gente tem essa ressalva em relação ao Flamengo. Mas dos clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial, o Flamengo, de longe, é o que gera mais expectativa hoje. Comparado a Palmeiras, Botafogo, Fluminense, pelos estágios em que estão, a gente olha para o Flamengo com um olhar de um time que pode surpreender e até mesmo encantar. E o olhar de fora, o olhar estrangeiro para esse Flamengo pode ser, olha, o Felipe Luiz, um grande técnico que está surgindo e se afirmando. E eu acredito que o Felipe Luiz tem essa percepção também. Para ele, o Mundial é uma grande oportunidade de se mostrar para uma vitrine mundial. Ele já é um cara que tem um nome muito forte pelo que fez na época de Atlético de Madrid, pelas ideias, e agora tem essa oportunidade de colocar essas ideias em prática num alto nível de competitividade como Mundial. Então, pensando até na maneira como a temporada começa, não só por ter ganhado a Supercopa, mas pelo que fez no fim do ano passado, a mentalidade vencedora, de não relaxar, de sempre cobrar mais dos atletas, o Flamengo do Felipe Luiz até aqui gera muita expectativa e é natural, porque manteve o técnico do ano passado, que vingou num curto espaço de tempo, e esse técnico tem ideias que casam muito com o que a diretoria atual prometeu, que é um Flamengo moderno, com ideias ali profissionais e de um Flamengo que joga um futebol ofensivo. Até aqui, o Felipe Luiz tem entregado tudo que se esperava dele. Mas você quer ver a gestão de crise. Isso. Vamos ver na podre. Exato. Fala, pessoal, tô aqui com essa lataria prejudicada, porque eu tô com esse terçol aqui, essa pálpebra inflamada, o olho tá meio caído, mas para pedir vocês uma ajuda, lógico, que é grátis,
deixar o like pro YouTube entender que esse conteúdo é bom e mandar ele para mais botafoguenses pela internet afora aí. Comentar aqui embaixo o que tá achando, qual o palpite pro jogo de hoje. Compartilhar o link com amigos que não conhecem o canal ainda. Se inscrever e ativar o sininho, porque aí você recebe avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no Notícia do Fogão, que é o canal do YouTube, eu acho que é o portal em geral, que mais traz horas de conteúdo, né, somado durante o dia no mundo. A gente ninguém supera a gente. Então, pô, dá essa moral. Não custa nada, ninguém faz o que a gente faz. E quem quiser ajudar com valores, temos aqui em cima, né, o Pix do canal, temos o Live Pix também ali, o QR Code, estão vendo. E temos 4 planos de membros, que você ajuda com 3, com 5, com 15 ou valores maiores. Quem ganha em dólar, euro, libra, tem aí planos mais caros, que na hora de converter para real, para dólar, do real para dólar, para libra, fica baratinho. Você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e essa pegada de postagens todo dia com muitos vídeos. Hoje tem Flamengo e Botafogo, então terão vários conteúdos. Até porque quando tem Flamengo envolvido, a mídia Flapress faz muito conteúdo, né? Então hoje teremos muitos vídeos, ou teremos vídeos muito longos, mas tem muito conteúdo hoje, tá bom? Vamos lá, que depois no final a gente conversa de novo. Seguinte, vamos falar sobre o Clássico Carioca. Tem o Flamengo e Botafogo, de novo Flamengo e Botafogo, né? Já se enfrentaram na final da Supercopa Rei, né? Em que o Flamengo venceu por 3-1 e ficou com o título. Agora se enfrentam no Campeonato Carioca. Os dois, né, em boa situação para se classificar à próxima fase. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo só dependem das suas forças. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Felipe Luiz para esse clássico. Qual será o time do Flamengo para enfrentar o Botafogo, hein? Olha só, o time deve ter o Rossi, aí uma linha com 3 zagueiros, o Danilo, né, começando como titular, sendo o zagueiro da direita, Léo Ortiz e Léo Pereira. O meio-campo com o Pulgar ou o Everton Araújo e o De La Cruz, com Gerson, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique e Plata ou Wesley. Você acha que é por aí mesmo? Se jogar o Wesley, o Gerson vai lá na frente, né? O Wesley faz aqui a ala pelo lado direito, né? Mas a questão é essa ala pela esquerda. Como é que isso vai se resolver? É o Michael que vai fazer. É o Michael. Errado ali, ó. Michael por dentro. Então o Arrascaeta vai mais por fácil dentro, imaginar. Michael fazendo a ala pela esquerda. Isso. E do outro lado, o Wesley E possivelmente ele pode ter essa formação pensando, porque é uma formação nova, né? Imaginando aqui. Ele pode ter essa formação com o Wesley na segunda linha de 4, né? Com o Michael e o Arrascaeta. Plata, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson como trio da frente. E pode, para defender, ter uma linha de 4. Com o Wesley pela direita, o Danilo como zagueiro, porque não é uma posição estranha para ele. Embora o Danilo como zagueiro quase sempre tenha sido numa linha de 5, menos vezes numa linha de 4. E o Léo Pereira fazendo lateral esquerdo. Né? Com o Michael na ponta, acompanhando eventualmente o lateral. Se a gente tem dito aqui, né, que o Flamengo, com exceção do jogo contra o Fluminense, né, que foi terrível, mas que o Flamengo tem tido um bom desempenho, né, acima até do que talvez fosse o normal para esse momento da temporada, né, de início de ano e tudo mais, o porquê dessa mudança tão radical, se ela realmente acontecer, para esse clássico contra o Botafogo? Será que ele só está tentando fazer testes, pensando na temporada, ou tem algum motivo específico que eu, pelo menos, não Falta de um lateral esquerdo, para começar, né? Isso sim. Tem a falta de um lateral esquerdo. É que nem Ayrton, nem Alex. O desenho, possivelmente, se ele começar... Mas se o Wesley for o lateral direito e o Léo Pereira for o lateral esquerdo, em tese, defendendo com uma linha de 4, não muda muito. O desenho não vai mudar muito. O que vai mudar na hora de atacar, vai ter uma ligeira mudança de desenho, porque o Léo Pereira, na verdade, vai ser um lateral um pouco mais contido do que normalmente um Ayrton Lucas quando joga, né? Ou até o Alexandre já é um jogador que constrói um pouco mais por trás. Então, nesse ponto, eu acho que não muda muito. O que eu acho, assim, pensando na temporada do Flamengo, e veja, quando a gente fala isso, a gente fala de entre aspas, lacuna dentro de um elenco que é muito forte e que é capaz de brigar por tudo dentro do Brasil e do continente. Mas eu acho que tem uma característica que eu acho curiosa no elenco do Flamengo, especialmente o setor ofensivo. Eu acho que ele é desequilibrado. Ele tem uma fartura de jogadores que se sentem muito mais à vontade pelo lado do campo, e as soluções que o Felipe Luiz tem tentado de jogadores por dentro
quase sempre é uma tentativa de fazer com que jogadores acostumados a jogar pelo lado se sintam um pouco mais à vontade por dentro. Seja o Bruno Henrique, seja o Plata, eventualmente o próprio Michael. Porque o Flamengo não tem ainda uma reposição ao Pedro que tenha se afirmado, não dá para dizer que vai ser o Juninho, e quando não tem o Arrascaeta, menos ainda. E aí você fica com 2 jogadores por dentro que, em geral, jogam por fora. Que gostam, preferem jogar por fora. Então, e a quantidade de jogadores acostumados a jogar por fora no elenco ele é muito grande. Enfim, eu acho que essa é uma característica, é onde você encontra um certo nível de desequilíbrio no elenco. O Alcaraz, né? Que não rendeu e era esse jogador que seria o que me surpreendeu de todo modo, ali, todo momento. Com toda a justificativa sobre o né? O Gerson também é um jogador que ele flutua muito ao longo do jogo, né? Tem hora que ele até às vezes começa mais do lado direito, mas e venceu um segundo meio do lado esquerdo, né? Eu fiz atuar ali por todos os lados do jogo. Eu fiz o clássico, né? Quando saiu a escalação, eu até comentei com o Lédio, que estava fazendo comigo, que eu imaginaria pela questão de o Plata já ter jogado pelo lado e o Gerson já ter sido um volante, um meia, enfim, que o Gerson começaria jogando por dentro. E não foi isso que aconteceu. O Gerson começou na dele, por fora, o Plata por dentro, junto com o Bruno Henrique e o Michael lá do outro lado. Depois que eu acho que o Felipe viu que não estava dando certo o Plata por dentro, aí ele troca, ele põe o Plata por fora e o Gerson vem fazer a função que é do Arrascaeta, ou a função do 10, que eu gosto mais. Não que o Gerson não esteja fazendo bons jogos, para mim foi perfeito ano passado, 2024, ele jogando aberto para dentro. Só que nessa opção entre Gerson e Plata, eu acho que é melhor deixar o Gerson aqui e o Plata aberto, que é aquilo que você falou, que o Plata não gosta de jogar aqui, ele gosta de jogar por fora. E o mais curioso, né? Tem muitos jogadores para as pontas e, por uma questão de circunstância, para mim, os 2 que têm, em tese, o teto mais alto de atuação, de nível, não estão jogando ainda, porque não estão prontos. Araújo e Cebolinha? Isso. Para mim também. São os 2 jogadores assim. Embora a gente tenha de reconhecer que o Michael tá jogando muito bem, né? Sim. O Michael sempre começa, ele causa um desequilíbrio ali pelo lado esquerdo. Tá difícil marcar o Michael, né? Ele tá... rápido, fisicamente muito bem, assim, então tá dando conta do recado ali na ponta esquerda. Não tá fácil tirar o Michael do time também, não. Vamos dar uma olhada no campinho com a escalação do Botafogo também, para a gente falar um pouco sobre o que o Botafogo pode fazer contra o Flamengo de diferente, algo que não tenha conseguido fazer na partida lá de Belém do Pará. Ó. John no gol, dúvida na direita entre o Ponte e o Vitinho, Danilo Barbosa, né, na lateral, como um zagueiro, né, no lugar do Walter, né, que tá meio... Já foi, né? Já foi vitória. Já foi depois da Supercopa que... ainda, acelerou o processo, acho, né? O Barbosa e dúvida entre Alex Telles e Cuiabano na lateral esquerda, meio campo com Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Rafael Lobato do lado direito, Matheus Martins no esquerdo e o Igor Jesus à frente. Botafogo esperando os reforços, né, que alguns já contratou, já anunciou, outros estão, né, em negociações avançadas. Por exemplo, são 2 jogadores da seleção sub-20 que estão para chegar no Botafogo. Um deles é um atacante de beirada, Nathan Fernandes, e o outro jogador. Quem é o segundo jogador da seleção sub-20? Que o Botafogo está atrás. O zagueiro. Isso, o Jair. O Jair, exatamente. Anunciado já. Isso, inclusive já anunciado. O Nathan Fernandes não foi anunciado ainda, né? Foi um negócio encaminhado, mas todo mundo está dando o negócio como certo. O Nathan Fernandes deve ser jogador do Botafogo. Então os reforços aos poucos estão chegando, mas ainda não estão prontos, né, Rick? E é um momento que o Botafogo está precisando ganhar corpo, né? A gente falar da estrutura defensiva, continua a mesma do ano passado. Não muda muita coisa. Tudo bem que nesse jogo não vai ter o Basto, vai ser o Danilo Barbosa, até porque o Walter, né, saiu e o Carpini deu uma declaração muito forte sobre isso. Ele foi bem enfático na questão, o jogador já não era do Botafogo, colocar o jogador para jogar uma final foi irresponsabilidade, isso palavras do Carpini. Mas é um Botafogo, o Diniz, Mansur, que me preocupa porque a gente fala em memória cognitiva daquilo que era o Botafogo 2024, mas eu vi poucas vezes isso acontecer, principalmente nos grandes jogos. E isso me preocupa. Né? Se você pegar o jogo contra o Flamengo, que na minha opinião foi o mais difícil que o Botafogo enfrentou
nesse começo de temporada, foi totalmente dominado. O primeiro tempo, então, foi absurdo o que o Botafogo não criou e o que o Flamengo criou. No segundo tempo, eu acho que até por causa do resultado, o Flamengo deu uma tiradinha do pé e o Botafogo também teve um pouquinho mais de atitude diferente do que foi o primeiro. Mas isso tem me preocupado, porque essas demoras de contratações, essa forma com que o Botafogo tem lidado, principalmente com o treinador, eu vou voltar a ser repetitivo. Vou voltar a ser repetitivo. Eu entendo, compreendo, aceito, porque o presidente é o John Textor, ele faz aquilo que ele quiser do clube que ele é dono. Mas eu não acho que se faz futebol dessa maneira. Para mim, o Botafogo está atrasado. E quando você não tem um treinador, depois de 10 rodadas já, né, um título já que disputou e as rodadas do Campeonato Carioca, para mim está atrasado esse planejamento. Eu não vejo um planejamento feito para o Botafogo. E aí é um reflexo que a gente está vendo dentro de campo, porque fica muito incógnita. Porque aí põe o Lobato para jogar, mas o Lobato está jogando porque o Leiria conhece o Lobato e é um menino que ganhou, eles trabalharam junto na base e por isso que ele tem uma confiança. Mas daqui a pouco entra um outro treinador que chega com mais nome, o Lobato não vai ser nem utilizado. Aí o Matheus, o menino da ponta que fugiu o nome, não é Matheus Martins? É, Matheus Martins. Matheus Martins é outro que está ganhando possibilidades, mas daqui a pouco chega um treinador e não vai dar sequência. Enfim, isso para mim não é fazer futebol. Então essa é a minha preocupação para o Botafogo. Os reforços precisam chegar. Arthur está fora, né? Se lesionou, né? Está fora, machucado. O Textor, né, já deixou muito claro assim, que para ele o que importa é Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não está ligando muito para o estadual, não. Mas se você tivesse uma comissão técnica já trabalhando, você vai conhecendo os jogadores, observando, fazendo... É isso que eu ia dizer, porque o que incomoda mais, eu acho, a gente elogia quando o clube faz um estudo, né, sobre qual é o perfil do treinador que ele quer. Não é para contratar apressado. Não contratando a esmo, qualquer um. O primeiro nome que tem aqui é o Mansur, vou contratar o Mansur. É o que está disponível. Não. Então, o que o Textor faz, aparentemente, ele faz um estudo sobre o cara, ele pensa direitinho, eu quero que o meu time jogue assim, qual é o treinador que vai ser capaz de fazer com que o meu time jogue dessa maneira aqui com os jogadores que eu tenho. E ele estuda e conversa com muitos treinadores e tudo mais. O problema é que nessa temporada, especialmente, nesse ano, tá muito lento, né? Tá muito demorada essa contratação. Se isso vai impactar lá na frente, a gente não sabe. Mas não há como negar. Porque é diferente do ano passado em um aspecto, né? O Arthur Jorge não chega não assume no início, mas o Botafogo começa o ano em tese com o treinador. Isso. Que era o Thiago. A questão é que não dá para negar que era melhor você ter a comissão técnica já trabalhando, pensando, avaliando o elenco. Você precisa combinar convicção na escolha, mas entendendo tem que ter onde precisam reforçar ou não o time, né? E muda até com a chegada do treinador, porque as contratações estão sendo feitas sem um treinador. Daqui a pouco chega um outro treinador, chega o Diniz e não quer esses contratados. Ou vai deixar esses caras de fora porque não fazem parte do perfil dele. Então, essa é a minha preocupação, Mansur. É você não estar equilibrando as coisas. Está contratando, mas está contratando pela questão do staff, do scout. E por confiar num modelo de jogo que o clube quer adotar como dele. Mas mesmo dentro de uma ideia macro, treinadores têm as suas preferências. Muito. Né? Algumas preferências. O que não implica fugir da identidade ou da filosofia. Exatamente. Mas são preferências pessoais, que elas podem afetar em uma ou outra escolha. Flamengo e Botafogo. Cara, o time de amanhã, pelo que passaram pra gente, é Pulgar e Gerson poupados. O Felipe vai brincar, sempre brinca, vocês só vão saber uma hora antes, né? E tem vazado pouco. Mas a gente tem aí os retornos de De La Cruz e Arrascaeta. Então eu acho que o Flamengo vai jogar com Ayrton Lucas, tá? Ayrton Lucas vai pro jogo. O time do Flamengo, acredito eu, tá? Não gosto de cravar time, mas Rossi, Wesley, na zaga o Léo Ortiz e Léo Pereira, normal. O Ayrton Lucas, aí a gente vai ter o Alan, eu acredito que ele venha com o Alan, De La Cruz, Arrascaeta. E um pouco mais à frente ali a dúvida se ele já vai vir com o Luiz Araújo, de repente, que está muito bem. Bruno Henrique e Juninho. Eu acho que esse é o time do Flamengo. Quase um time misto, né?
até dentro desse time misto, eu pensei até no Danilo, que o Danilo não jogou o último jogo, né? Então, Também quem é possível, sabe também é utilizar o possível. Danilo, dar um pouco mais de Também é minutagem possível. para ele. Mas time misto? Por que time misto? Ué, você falou do Ayrton Lucas, o Gerson e o Pulgar fora. Mas Você era falou que o era Juninho titular há joga, pouco tempo, falou Ayrton, que né? o Luiz Araújo joga. É porque as informações é que o Juninho vai ter minutagem, vai começar jogando esse jogo. E o Botafogo tá Botafogo sem. tem o 2 Ayrton- desfalques, né? É isso aí. Tem o Arthur, tem o Bastos, não se O sabe Ayrton ainda o quê, Raíza? O Ayrton teve um probleminha, né? Sofreu um trauma no joelho, não participou hoje da atividade, fez fisioterapia, e aí tem essa preocupação em relação ao Ayrton para o jogo de amanhã. A questão do Danilo, até comentei, o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva depois do Fla-Flu, disse que quer evitar ao máximo que os jogadores façam 2 jogos seguidos nesse momento da temporada. Obviamente que não vai ter como, alguns atletas precisarão fazer 2 jogos seguidos, mas o desejo dele é que menos atletas façam 2 jogos seguidos. Então, pensando nisso, tá para a gente imaginar um time bem mexido realmente para esse jogo contra o Botafogo. Tinha expectativa do Danilo titular, agora, por conta dessa situação do Ayrton Lucas, não sei nem se ele pode, de repente, em algum momento, ficar improvisado na lateral esquerda. Pode ser, eu me esqueci aqui, desculpa, Pedrosa, eu me esqueci aqui, eu estava até separado aqui no meu grupo de pautas aqui de trabalho. Realmente, Ayrton Lucas, o Flamengo divulgou, se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o clássico contra o Fluminense, fez trabalho de fisioterapia nesta terça-feira. Então, a gente não tem o Alexandro com problema e o Ayrton Lucas é dúvida. Ele tem a opção também de jogar com o Léo Pereira na lateral esquerda, que é um jogador que já fez essa função. Joga. E aí ele colocaria o Danilo na zaga. Porque aí ele teria uma zaga com o Danilo e o Léo Ortiz e o Léo Pereira na lateral esquerda. E o Danilo já fez essa função, como a Raíza trouxe muito bem. Ele já fez essa função de lateral esquerdo, porque ele é um cara muito inteligente. Então ele tem condições de jogar em qualquer lugar do campo. Tá com pinta de Danilo, hein? Eu acho que ele joga. O Botafogo deve vir com um time mais próximo do que seria o seu time principal. Mas tá sem o Bastos também, com trauma no joelho. Sim. Tá sem o Arthur no ataque. O Arthur estreando, né? Estreando, sentiu já uma lesão muscular. Sim. Também não joga. Mas é um time que deve vir mais próximo da sua força máxima atual, né, Pedrosa? Sim, e eu acho que pra vaga do Bastos, cara, por mais que você ainda não tenha o David Ricardo, porque esse é um jogo atrasado e o regulamento do Campeonato Carioca é um regulamento que acaba tirando o jogador que foi inscrito depois, ele não pode jogar o jogo atrasado, e aí o David Ricardo, que seria o reforço que poderia jogar, não vai poder jogar contra o Flamengo. Eu escolheria o Danilo Barbosa para jogar na vaga do Bastos. Acho que o Danilo Barbosa é um jogador mais pronto aí defensivamente, tem boa bola aérea, é alto fisicamente, é forte fisicamente, tem boa saída de bola, até por ser um volante. Conheço muito o futebol do Danilo, surgiu no Vasco também. É um jogador que, para mim, deveria já ter jogado na Supercopa do Brasil com a camisa do Botafogo em relação ao Lucas Halter. Agora, para a vaga do Arthur, é uma incógnita aí, eu não sei o que o Leiria está pensando, mas tem o garoto Lobato, tem outros jogadores também que podem ser utilizados naquela posição. É um Botafogo que ainda vai um pouco capenga, é um Botafogo que, sem técnico, você nem consegue medir qual é o potencial desse Botafogo. Ainda tem vários jogadores para fazerem a estreia. Se eu não me engano, o Jair foi apresentado também. Foi divulgado oficialmente a contratação do Jair, mas ele só volta depois do Sul-Americano. Pois é, respondendo aqui o Elias Azevedo, que está perguntando sobre contratações do Botafogo. O Jair, né, o zagueiro, Exato. que estava com a seleção sub-20, Isso. né, jogador ex-defensor do Santos. E, ao mesmo tempo, o Botafogo tentou a contratação do atacante Henry Mosqueira, né, do colombiano, Sim. mas não foi bem sucedido porque o Bragantino recusou a proposta. Isso é o que tem para agora. Agora, treinador, que a gente saiba, viu, Elias? Continua tudo na mesma, né? É muito complicado assim, até estavam falando em conversas com o Mantini e ele pedindo cerca de 5, 6 milhões de reais para ser técnico do Botafogo. Enfim, é uma grana altíssima aí, por mais que ele seja um treinador de alto calibre. Eu não sei se vale a pena você pagar 5, 6 milhões de reais num treinador, por mais que seja o Roberto Mantini. Mas é uma urgência do Botafogo. Não adianta. Você demorou esse tempo todo para poder contratar um técnico. Você precisa trazer um cara que vai resolver seus problemas. Porque o que mais me espanta nessa situação do Botafogo é talvez o Textor, de alguma forma, achar que toda vez que ele fizer isso, vai dar liga. E o futebol brasileiro não funciona assim. Não é porque o Arthur Jorge chegou lá em abril, em março, e conseguiu fazer o Botafogo jogar o futebol maravilhoso. Não é porque o Luiz Henrique e o Almada também chegaram e conseguiram se encaixar perfeitamente, que todos os jogadores que o Botafogo vai contratar vão conseguir fazer o mesmo. O futebol brasileiro não funciona assim.
Para um time da Liga, meu amigo, demora. Você precisa de tempo, você precisa de entrosamento, você precisa de uma união de grupo, você precisa do abraço da torcida. Então, assim, é totalmente compreensível quem está cobrando a diretoria do Botafogo, porque eu já falo, repito isso aqui mais uma vez, o planejamento do Botafogo está errado. Independentemente do que acontecer daqui para frente, pode ser que o Botafogo seja campeão de tudo novamente. O planejamento está errado de acordo com os seus rivais, digamos assim, principais postulantes ao título, Flamengo e Palmeiras. 16 clubes da Série A se manifestaram positivamente em relação ao fair play financeiro. O John Textor causou um caos no futebol brasileiro. Os caras estão completamente desesperados. E agora articulam um movimento para frear o avanço do americano. Do ponto de vista aqui do fair play financeiro, cara, tá rolando um grande complô dos clubes brasileiros, né? O jornal Estadão procurou os clubes da Série A para saber o posicionamento sobre a implementação de um fair play financeiro. Agora, o que eu te falo, o que o Estadão tem que fazer enquete com o clube? Você tá entendendo? Na verdade, estão usando o Estadão como bode expiatório para poder levantar essa questão. É o que eu acho, beleza? Atlético Mineiro, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, Sport e Vitória se posicionaram a favor de ter um fair play financeiro. Chama atenção que o Red Bull Bragantino é clube empresa, chama atenção que o Cruzeiro é clube empresa, no caso o SAF, e chama atenção que o Corinthians, que não respeita nenhuma regra de fair play financeiro, está pedindo pelo mesmo. Eu não sei se a galera do Corinthians sabe o que significa fair play financeiro. Seja como for, é isso. Beleza? Olha aqui, ó. Ao serem perguntados de que maneira a regra deveria ser replicada, aplicadas, as respostas foram diversas. Limitar os gastos de forma proporcional à receita, veto à inscrição e contratação de atletas como punição de pendências financeiras, além de estudo a implementação de um regulamento condizente com o mercado brasileiro. Cara, eu sou completamente contra esse posicionamento. Ele é claramente contra John Textor, beleza? É um movimento contra o John Textor. Por outro lado, Botafogo, Bahia, São Paulo e Vasco foram os únicos clubes que não responderam ao jornal. Os investimentos do Glorioso, que conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileiro, reacendem o debate no país. O especialista César Grafietti falou o seguinte: quando eu vejo Corinthians, São Paulo e mesmo o Cruzeiro, que é a SAF, e o próprio Atlético Mineiro, que também é fazendo esses movimentos, eu não vejo lógica financeira. Olha aí, ele não consegue ver lógica financeira. Eles fazem um movimento de reação para competir com os mais organizados, que estão um passo à frente. O Botafogo mesmo não tinha condições de contratar jogadores, como fez, e acabou sendo campeão. Então ele é mais um incentivador do crescimento da bolha pelo lado ruim. É uma crítica que o César Grafietti faz ao Botafogo, de que o Botafogo está fomentando uma bolha no futebol brasileiro, e de fato o Botafogo tá, vamos combinar, né? Você ficar gastando 300, 400 milhões por janela, você inflaciona todo o mercado. Sem dúvida nenhuma. Porra, o Botafogo tá pagando aí o que paga por jogador, os clubes começam a falar, não vou vender para você por esse tantinho, esperar a chegada do Botafogo. E aí o clube, para conseguir trazer o jogador, precisa pagar um pouquinho mais. Então, assim, dá uma inflada mesmo no mercado. Paciência. E aí ele continua, o César Grafietti. Quem entra neste negócio de SAF, geralmente está comprando um ativo desvalorizado, que precisa de investimento. Não me parece fazer sentido, nesse primeiro momento, limitar os gastos de Botafogo e Cruzeiro. Por exemplo, em relação às suas receitas, até porque elas cresceram. O clube não consegue ter uma mudança necessária. É necessário ter flexibilidade para aceitar que algum dinheiro extra entre para garantir que as contas estejam em dia. Isso aqui que o César Grafietti fala é fundamental. Primeiro, eu vou falar do ponto de vista jurídico. Você cria uma lei da SAF. Que não limita gastos. E aí o cara vem com um planejamento de 10, 20, 30 anos. Empurra dinheiro. E do nada, você quebra esse planejamento, impedindo ele de continuar empurrando dinheiro para dentro.
você traz insegurança jurídica para dentro da lei da SAF e você mata a lei da SAF. Em última análise, esse fair play financeiro tupiniquim para acabar com o Botafogo, na verdade, vai matar a lei da SAF como um todo. Grupos estrangeiros interessados em entrar no Brasil não vão entrar. Porque como é que eu vou pegar um clube que deve 1 bilhão e só vou poder botar dinheiro, só vou poder gastar dinheiro proporcional às receitas que são subvalorizadas? Não faz sentido. Eu preciso poder botar dinheiro num curto prazo para promover o crescimento de receitas. Também no curto prazo, para que no menor espaço de tempo possível eu consiga fazer esse racional econômico valer a pena. E da forma como estão propondo esse fair play financeiro, o racional econômico não vai valer a pena. Eles vão obrigar as pessoas a entrarem, as pessoas vão ter que esperar 10, 15, 20 anos, quem sabe, para conseguir fazer o gasto chegar no que é o gasto do Flamengo. E com isso, você cristaliza a elite do futebol brasileiro e uma meia dúzia de clubes, quem sabe 2, quem sabe 3. Eu sou terminantemente contra. Eu espero uma reação enérgica do Senado Federal, do Congresso Nacional, e eu falo do Senado em especial porque foi o Senado que tirou do papel a boa lei da SAF. Fair play financeiro não pode existir no sentido de limitar gastos, pois não é assim na Europa. Não é assim em nenhum lugar do mundo. Fair play financeiro existe para garantir saúde financeira, não para ter um teto de gastos. Eu sou a favor de uma legislação que garanta a saúde financeira, sim. Se o Botafogo está gastando 500 milhões de reais, que o Botafogo tenha lá um cheque do John Textor que garanta toda a operação, para não ter um risco sistêmico do John Textor quebrar e não conseguir pagar ninguém. Sou a favor disso. Combater o risco sistêmico por meio de garantias financeiras, que podem ser a receita do clube, mas podem ir além da receita do clube como um cheque na mesa. O John Textor, no começo da temporada, bota um cheque de 100 milhões de euros na mesa e gasta o quanto ele quiser, irmão, até vencer os 100 milhões. Mas o cheque está na mesa para poder cobrir os gastos. Isso aí, eu sou até a favor. É o que está acontecendo lá na França. O John Textor está parado lá por uma questão política. A gente sabe que é política, a questão dele, que ele briga com o PSG, com a Ligue 1, que ele fica chamando o presidente da Liga de cachorrinho do presidente do PSG, ele briga com o DNCG, mas no final do dia, o que o DNCG está dizendo é, meu filhão, isso aí que tu está gastando, deixa o cheque na mesa que está tudo certo. Agora, esse fair play financeiro tupiniquim que querem fazer aqui, esquece, irmão. Isso aí foi feito para parar o John Textor. Espero muito que não prospere. E se prosperar, eu espero uma reação enérgica do Congresso Nacional para não impedir que novos investidores se interessem de vir para o futebol brasileiro e que a gente, enfim, consiga se desenvolver aqui. Porque o John Textor só fez bem ao futebol brasileiro até agora. Ele não causou mal nenhum. Será que o Marinakis vai querer investir no Vasco se tivesse fair play financeiro? Tenho lá as minhas dúvidas. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui, Notícia do Fogão. Área de membros, temos 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e o trabalho frenético de postagens que nos faz ser o canal que mais posta horas de conteúdo sobre o Fogão por dia na internet mundial. Então, pô, ninguém faz o que a gente faz, cara. Ninguém faz. Então dá uma moral pra gente, valeu? Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo, que serão muitos hoje.